Olá, professores. Estou aqui mais uma vez e hoje para falar um pouco sobre por que, né, jogos para ensinar. Por que que eu uso jogos? Qual que é a função disso? Né? Sempre somos demandados nos nossos trabalhos como docentes de utilizar do lúdico, fala-se muito do lúdico, mas o que que é esse lúdico? E por quê? Por que o lúdico, né? E quando falamos de jogos na educação, é impossível não falar de John Dewey e Piaget, né? Ambos falam sobre a utilização dos jogos não apenas como uma excitação física, né? Isso é até uma fala do John Dewey, não é apenas uma excitação física, mas também como um processo de consolidação dos esquemas, né, cerebrais ali. Nossa, quanta viagem, né? O que é esses esquemas? Enfim, então, o que que isso quer dizer? Né, traduzindo do pedagogiquez, isso quer dizer que o jogo ele dá funcionalidade para um saber pedagógico, né? Então ele coloca em ação aquele saber, né? Ele coloca no mundo, ele traz aquele conhecimento ou a aplicação daquele conhecimento para o mundo. Então é isso que quer dizer sobre dar funcionalidade, né? Aquele conteúdo, aquela informação. Então, é mais ou menos nesse caminho que nós justificamos o uso de jogos para ensinar, né? E não apenas os jogos na educação infantil, porque sempre associa-se o lúdico à educação infantil, mas nós podemos utilizar os jogos, né, ou os elementos dos jogos em diversas situações de aprendizagem para diferentes públicos, respeitando ali as necessidades e até mesmo os interesses de cada faixa etária. Então, o uso do jogo dentro de uma sala de aula, ele tem que ter um propósito, né? Ele tem que ter um objetivo. Eu não vou usar só para excitar os meus alunos fisicamente e emocionalmente, né? Não vou utilizar aquele jogo apenas para aquecer o coração dos meus alunos, agradá-los ou usar como um instrumento de barganha. É muito importante que o professor tenha isso em mente. Claro, sabemos que na realidade, muitas vezes damos um jogo, uma atividade divertida como um prêmio para os nossos alunos, mas isso não pode ser um norteamento, um direcionamento pedagógico dentro de uma sala de aula, né? Perde-se muito em usar os jogos apenas com esse fim, porque os jogos, eles pavimentam caminhos da aprendizagem que talvez outras técnicas ou ferramentas não pavimentariam, né? Então, existe um porquê disso. Tudo que a gente usa dentro de uma sala de aula, todas as ferramentas que nós usamos dentro de uma sala de aula, têm um objetivo de otimizar a aprendizagem. Por que que eu vou usar a ferramenta X e não a Y? Porque eu percebo, através de uma análise minha enquanto docente, que aquela ferramenta, ela será mais ótima para alcançar um objetivo pedagógico, educacional na sala de aula. Por que que ao invés de sentar meu aluno numa cadeira e fazer um ditado de palavras a fim de alfabetizá-lo, eu vou usar um jogo de alfabetização, brincando com letras móveis, brincando de criar sons, juntando as letras e significando esses sons. Então, existe um porquê, né? E isso tem que ser pensado a todo momento. E eu gosto muito de falar do uso de jogos no ensino da língua inglesa, que é a minha especialidade, né? Então, por que que eu vou usar isso? Nós falamos a todo momento, né? A grande discussão sobre o ensino da língua inglesa é make it real, fazer a experiência da língua, a aprendizagem da língua real, fazer o processo de aprendizagem algo real e não mecânico, né?
e algo não montado, extremamente controlado, extremamente condicionado. Então, os jogos assumem esse papel no ensino de uma segunda língua, não apenas da língua inglesa. Criar situações, né? Colocar aquela língua no mundo real, dar funcionalidade para aquela língua, né? Da mesma forma, se eu for fazer um jogo matemático, eu vou dar funcionalidade à matemática, né? Eu vou dar um porquê, eu vou dar um sentido, uma razão. Então, é muito importante que os professores reflitam sobre isso, né? Todos nós, sejam pedagogos ou licenciados em outras áreas do conhecimento, tivemos noções de educação lúdica na faculdade. Somos cobrados dessa educação lúdica. Mas será que estamos usando, estamos fazendo de maneira coerente? Não gosto de falar correto, porque correto abre muitas interpretações, mas estamos sendo coerentes no uso de jogos na nossa sala de aula? Eu não critico totalmente o uso do jogo apenas por prazer, por lazer, por diversão, por distração, né? Apenas para o brincar, porque o brincar também é importante no processo de desenvolvimento, quando falamos ali da criança. Mas será que eu não estou perdendo tempo e oportunidades, né, de usar esses jogos de uma maneira mais significativa? Então, eu fiz, né, abri esse vídeo ao vivo aqui, mas para lançar esses questionamentos, né, para propor essa reflexão, né? Como que eu estou usando esse material que eu tenho? E aproveito para convidar os professores de e em língua inglesa a participar do meu curso, que vai ter em janeiro, sobre Games and Dynamic Activities in ELT, onde nós iremos a fundo nesses propósitos, nesses porquês. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma contribuição a fazer, é só deixar o comentário aqui e nós vamos discutindo depois. É isso. Bye, bye.